Antes mesmo da gente casar, a gente já recebia palavras sobre isso. E antes mesmo da gente casar, eu já tinha recebido um diagnóstico ruim. Então, quando eu casei, eu já casei com medo do que a gente viveria. Porque eu falei... Já carregando aquelas palavras, né? Sim. Eu já entrei... Eu lembro que eu sentei com o Alisson e falei, ó, o médico falou isso, isso e isso. E o Alisson falou pra mim, a gente tá junto, a gente de casamento marcado. E eu com medo, porque você já casa pensando em quê? Futuramente eu vou ter filho. Então, eu entrei já com medo. Mas eu nunca perdi a minha fé. Por mais que o meu cenário mostrava uma coisa totalmente ao contrário, eu nunca perdi a fé. E Deus nunca deixou de falar. Eu acho que o que sustentou a gente nesse processo de espera foi porque Deus nunca deixou de falar. Toda vez que a gente parecia que ia desmoronar, Ele pegava a gente no colo. Eu sempre falo pro Alisson que ele mudava o mensageiro, mas ele não mudava a mensagem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui, Jesus Mais, para mais um Jesus Mais podcast. Isso aí, mais um bate-papo à mesa, mais uma conversa que eu tenho certeza que vai te edificar, tá bom? Hoje estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, Lara Alves. Lara, obrigado por você ter vindo aqui conversar um pouquinho com a gente mais uma vez, né? Mais uma vez, eu que agradeço pela oportunidade. A Lara, pessoal, para quem não sabe, é a esposa do Alisson. E o Alisson, se você não sabe, é o nosso produtor. Ele tá aqui também. Então, se ele quiser interromper e ajudar a Lara aí também, ele vai falar. A gente põe aí a legenda do que ele falou. Então, a gente fala aqui. Mas ele vai participar também, pra gente poder fazer esse podcast aqui edificador pra vocês aí, tá bom? Tenho certeza que vai ser bom. Amém. Lara, isso aí, que bom ter você aqui mais uma vez. Prazer é meu. Muito obrigada. Deixa eu te perguntar. Você como jovem pregadora, como é pra você ser uma jovem pregadora assim? Como é que foi pra você tomar essa decisão de ser pregadora e como é você ter essa responsabilidade sobre isso, sobre si aí, hoje em dia? Tão nova. É desafiador, mas eu sei que é uma coisa que veio, parece que já nasceu comigo, sabe? Eu cresci vendo meu pai pregar. Então, desde muito pequena, eu já via que eu queria fazer aquilo. Toda vez que eu via meu pai pregando, eu me imaginava fazendo aquilo. Tanto que a minha primeira pregação foi com 8 anos. Então, depois dali, eu me via no altar, fazendo aquilo. E eu amo estar ali. Só que é desafiador, porque como você falou, eu sou jovem. Então, eu passei por dificuldade quando eu comecei, quando eu estava aprendendo. Hoje ainda estou aprendendo, mas ainda tem muito preconceito. Tem gente que olha assim, se você for parar para analisar, a maioria das igrejas que a gente chega, quando a gente chega, o pessoal olha assim e fala, uai, essa menina que vai pregar... Aí o povo já julga. Quantas vezes eu desci do altar e as pessoas vieram, olha, eu queria te pedir perdão, eu julguei você, Sério? Eu não imaginava que seria assim. Teve uma vez que um pastor no microfone, ele falou, eu queria pedir perdão pra pregadora, porque eu olhei pra ela e eu falei, olha, essa menina aqui, ela é muito pequena pra uma porta muito grande. E Caraca. Agora que você terminou de pregar, eu tenho que te dizer que você é muito grande pra uma porta tão pequena. Na frente da igreja inteira. Então tem muito preconceito, tem muita gente que acha que não vai sair nada. Só que não é porque eu sou jovem que eu não tenho compromisso com Deus. Não é porque eu sou jovem que eu não me dedico no que Deus me chamou para fazer. Então, você tem que ir, mesmo com dificuldade, e enfrentar. E para mim, é a maior honra da minha vida. Desde pequenininha, então, desde já ansiava isso? Eu ansiava, desde o início, desde pequeno. Quando eu via meu pai pregando, eu sempre gostei. Eu gostava de pregar em casa, eu gostava de fazer... Minha brincadeira preferida quando eu era pequena era brincar de cultinho. E eu sempre queria ser a pregadora. Eu sempre queria pregar. Na salinha das crianças, eu sempre queria pregar. E meu pai sempre montava um altar pra mim. Aí ele colocava fundo musical e me ensinava. Então eu pregava em casa e pregava na salinha das crianças. E depois eu fui pregar no culto, na igreja. E aí... Seu pai sempre foi uma das maiores referências pra você? Pra mim, sim. Uma das minhas maiores inspirações. Tanto na igreja como fora dela. Eu acho que o que formou muito em mim essa questão foi ver que o que ele era dentro da igreja, ele também era em casa. O líder que ele era dentro da igreja, ele também era em casa. Ele me formou como pregadora, como líder, porque ele me mostrou o caminho. Eu lembro que na minha primeira pregação, ele ficava o tempo todo subindo no altar. Lara, fala assim. Lara, não fala assim. Você lembra do que a gente estudou? Ele que me ensinou a montar o esboço. Eu lembro que ele sentou comigo. Na primeira pregação? Na primeira pregação. Colocou aqui, você vai colocar tema, introdução. E quando eu errava, ele também chamava.
isso aqui não pode, você errou, você falou errado. E aí Uhum. ele foi me formando. Então ele sempre foi a minha maior inspiração. É interessante porque é difícil as pessoas acharem um propósito cedo, né? Sim. Acharem o porquê. E eu vejo que você, desde cedo, já descobriu o que você queria, Sim. pra onde você iria. Sim. Como é que foi pra você não se desviar? Porque eu acredito que provavelmente teve propostas, teve Sim. oportunidades, até mesmo cobranças Sim. pra você fazer outras coisas, ou, né? Sim. Desviar do propósito. Como é que Sim. foi pra você manter firme aí? Muito Teve essas difícil. Eu chamadas? precisei de muita maturidade. Eu precisei saber realmente o que eu queria. Porque desde o início eu entendi que eu poderia ser meio termo ali. Mas eu nunca quis ser meio termo. Ou eu estava de verdade, ou eu não estava. Só que igual você falou, é muita cobrança. Sim. Então, por ser filha de pastor, uma das coisas mais difíceis que eu passei é, por exemplo, meu pai me colocar pra pregar e alguém falar, ele tá colocando ela, não porque ela prega bem, mas porque ela é filha dele. Uhum. Então, foi muito difícil eu começar a me adaptar. E na questão da adolescência, juventude, na escola, sempre ser aquela jovem de, vamos ali sair. E não, eu não vou. Então, era desafiador, é desafiador até hoje. Como é que era na escola? O pessoal perguntava. Normalmente tem aquelas perguntas, né? Tu vai ser o quê quando crescer? E Tu eu vai trabalhar sempre de falei quê? pregadora. Sempre? Sempre. O Eu vou pessoal ser perguntava o pregadora. que era isso, não? Não, alguns sim, outros não. Mas era muito engraçado. Só que também era desafiador. Porque, querendo ou não, você não se encaixa ali no que todo mundo tá fazendo. É diferente. É diferente. Então, vamos fazer? Não vamos. Por quê? Não, ela é da igreja. Ela é pregadora. E aí era pastora também. Eu lembro que o pessoal ficava zoando muito. Não, ela é pastorinha. Sempre zoaram muito meu cabelo. Sempre tive cabelão. Então, o pessoal falou, não, da assembleia, da igreja. Era complicado. Foi desafiador pra mim seguir e me manter firme. Mas eu sempre tive muita certeza do que eu queria. Uhum. Então, eu sabia que eu não podia errar e vacilar no meu propósito. Porque isso ia comprometer o meu futuro. Uhum. Então, eu sempre me mantive muito firme. Foi Entendi. difícil, mas deu É certo. possível, né? É possível. E é necessário, acho que pra gente poder alcançar o propósito, o pessoal que tá em casa aí talvez saiba o seu propósito, mas tem dificuldade de manter o foco nele, Sim, vale a pena. vale a pena. Porque a pior coisa é você fazer algo que você não foi chamado pra fazer, Sim, né? A gente muitas vezes falou alguns vídeos no canal aí que você tá fazendo aquilo que você não foi chamado pra fazer é horrível, você sente um vazio tremendo. sim, Então, acho que é importante você descobrir o seu propósito. E deve ser muito bom. É bom você descobrir um propósito cedo. sim, Porque você já é intencional sempre, né? E exatamente. quando você não se desvia, né? Você Porque- sabe pra onde você tá indo, né? Sim. Você sabe pra onde você tá caminhando. Então, você não... Por mais que você tenha distrações, mas você segue firme no que você quer. Uhum. Então, óbvio que eu tive distrações, tive propostas, deu vontade muitas vezes de sair, de desviar. Muitas vezes, eu não posso falar que eu nunca tive vontade de desviar, Uhum. de experimentar o mundo, mas toda vez que eu olhava para o que eu queria, para o que eu visualizava, eu falava, não vale a pena. Isso aqui vale muito mais. Uhum. Então, Trocar, né? não troco. É você ser movido por... Não ser movido por oportunidade, mas por propósito. Sim, Mas as oportunidades vão vir, né? vem. A gente tem que saber dizer não. Essa eu acho que é a dificuldade de muita gente, saber dizer não à proposta. Sim. E permanecer firme no propósito. Eu sempre falo isso para as meninas que a gente acompanha. É possível você dizer não. É possível você vencer. É possível você estar no meio de um monte de gente que tá errando e você se manter firme no que Deus te chamou para fazer. Uhum. É possível vencer, mas você tem que ter muita força de vontade. Uhum. Você tem que querer mesmo. E dá para vencer. Você consegue. Você chegou a comentar dos desafios que é ministrar por aí, para igrejas e tal, sendo muito nova. Você chegou até a falar como que é a questão de ser julgado e tudo mais e tal. E como é que é para você pregar e ensinar pessoas bem mais velhas, muitas vezes congresso de mulheres Sim. muitas vezes bem mais maduras, né? Com vários anos de casado, você não tem tanto ainda, já mãe de várias. Como é que é para você ministrar o peito? Como é que é essa... É estranho. Às vezes, se você não tiver muita certeza do que Deus chamou para fazer, você fala, cara, eu não tô capacitada, apta para falar sobre isso. Uhum. Só que você entende que o que você tá indo fazer, o que você tá indo pregar, não é uma palavra sua. Não é uma palavra da Lara. Foi uma palavra direcionada por Deus. Então, por mais que às vezes eu não tenha experiência naquilo, por exemplo, eu cansei de pregar antes de casar, pregar em congresso de mulheres, onde as outras pregadoras eram casadas, tinham anos de casada. E a outra pregadora, não, é uma jovem, não namora, nada, é solteira. Mas a palavra que eu tô pregando ali não é sobre a Lara, é sobre Deus. Então, é uma palavra direcionada e flui. Mas é desafiador você olhar e ver que tem gente que tem mais experiência para estar ali do que você, mas Deus escolheu você ali. Então, eu lembro muito de Timóteo, né? Quando Paulo fala, ó, Timóteo, você vai aconselhar o povo aí, aconselhe com respeito, fala pros idosos assim, Sim. mas aconselhe-os.
Porque você tem a palavra, você tem instrução para isso. Sim, e você tá debaixo da ordem de Deus, né? Então você vai ser direcionado por Deus ali. Então, era isso. É isso até hoje também. Porque eu chego em muitos lugares que até os pastores são pastores mais velhos, mas eu acho que é até importante a gente dizer que é bom isso, é bom esse espaço que as pessoas cedem pra gente que é novo. Não olhar e falar, não, vamos desprezar, é novo. Não, as pessoas deixam, sabe? Deixa fluir. E isso é muito bom. Acreditam, né? Acreditam no que você tá fazendo, no que Deus chamou pra fazer. E por mais que você é novo, você tem experiência com Deus, você pode seguir naquilo que Deus chamou pra fazer. Então, é isso. Entendi. E como é que é a questão do seu devocional para pregar e tudo mais? Tá? Você que subir pro altar, o pessoal acha que é só subir ali e pregar, mas ninguém vê o que é por trás, né? Sim. É comum a gente olhar, vamos supor, um medalhista olímpico ganhando a medalha. Mas ninguém sabe como é que foi o treinamento, a dedicação dele, o empenho dele diário ali, meses de trabalho para poder conquistar aquela medalha. Sim. E eu vejo que ministração também tem um preparo por trás. Não é somente subir Muito. ali e falar, o pessoal acha que é fácil. Sim. Claro que tem a Deus que não tem misericórdia de nós, assim, mas a gente tem uma busca, tem uma dedicação, tem um empenho, né? Como é que é o seu devocional, sua busca aí? O meu devocional, ele é diário, né? Só que quando a gente vai ministrar, vai pregar, geralmente a gente sempre recebe um tema. Então, eu sempre começo orando, pedindo a Deus direção para aquele tema ali e meto as caras nos estudos. Vou para a Bíblia, vou para livro, peço revelação. Uma coisa que eu acho muito bom quando Deus faz comigo é que quando eu recebo um tema, às vezes, a princípio eu olho para aquele tema e falo, gente, daqui não vai sair nada. Aqui... E aí a gente começa a orar, começa a pedir para Deus e ele começa a te dar, começa a revelar. E aí eu tenho uma situação que é o seguinte, Deus falou agora, eu preciso parar o que eu tô fazendo, pegar o celular, pegar uma caneta, pegar alguma coisa e anotar. Se eu não anotar, eu vou esquecer. Então, é assim. Então, eu fico durante a semana, durante o dia, sempre ligado. Não gosto muito, você sabe, você convive comigo, quando eu vou pregar, não gosto muito de ficar me distraindo com muita coisa, eu gosto de ficar mais ali no meu espacinho. Às vezes a pessoa tá conversando comigo e olha pra mim lá, eu tô falando com você, e eu tô voando, porque eu fico sempre ligada ali. E é isso. E oração, e estudo. E você ter sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, né? Seguindo o que ele vai te dar ali, para aquele dia. Você costuma orar de manhã cedo, à tarde? Como é que você costuma se devocional? Geralmente, quando eu acordo, assim que eu acordo, eu oro. Aí a parte do devocional, de sentar para anotar, para ler, geralmente ou à tarde ou à noite. Aí eu sempre tenho outro período de oração, um período de louvor também que eu gosto muito. Colocar um louvor, ficar ouvindo, depois ir para a Bíblia, para livro e escrever. Eu gosto muito de escrever também. Muito. Eu tenho vários cadernos lá em casa de devocional que eu escrevo e é muito bom. Você escreve o texto em si? Eu leio o texto e escrevo o que eu achei interessante, ou às vezes o que eu não entendi, para depois eu pesquisar sobre. Sobre livro também eu leio o livro e eu vou anotando o que eu acho mais interessante no livro, vou destacando e vou escrevendo. Eu tenho dificuldade de ler livro, por exemplo, em computador ou tablet, porque eu não consigo marcar. E eu gosto de marcar e de parar, de escrever, de anotar. Isso é muito importante, até para gravar. Ainda mais pra gente que prega, às vezes você tá pregando, lembra de uma coisa que você leu, ou que você anotou, e usa ali na sua pregação, e é sempre uma bênção. Você aprendeu a fazer coisa de escrever com alguém, em um livro? Como é que você começou? Quando é que você começou a aplicar isso? De onde veio essa inspiração? Ou foi sozinha? Foi só. Você acha que eu sempre gostei de escrever. Então, eu percebi que quando eu escrevia, eu lembrava mais, e aquilo ficava impregnado na minha mente. Então, eu comecei a escrever desde muito cedo. Esse negócio de escrever é muito antes também. Desde antes de casar. Sempre gostei de pregar coisa na parede do quarto. Meu quarto, lá na casa da minha mãe, era todo cheio de coisa na parede. Do que eu lia e colocava lá. Mas não viu em nada, nenhum lugar não. Você não lembra assim? É porque, eu falo porque também eu acertei muitas coisas que eu vejo hoje. De leitura, de estudo, de anotações também. E quando eu vou ler livros, tipo o Milagre da Manhã que eu li, vários livros que eu já li também, eles ensinam isso, sabe? E eu já fazia, parece que o Espírito Santo nos dá uma capacidade de fazer algo assim, que só ele para nos direcionar. Eu nem sabia disso e eu já fazia. Tá? É como se fosse você estar comentando aí agora, né? É nesse ponto também. É desse jeito. E até hoje é assim. Eu gosto muito de escrever, gosto muito de deixar as coisas... Às vezes o Alisson até briga comigo, que eu escrevo e deixo lá e colo em algum lugar.
Mas é uma forma que eu acho muito boa do Espírito Santo conversar comigo. E às vezes você tá passando por um momento ali, e eu cansei de viver isso na casa da minha mãe. Às vezes tá passando por uma situação difícil, aí quando você olha pra parede, tem uma palavra ali que tá ali pra te confortar, pra Deus falando com você através do que você escreveu, e é muito bom. É interessante que você falou sobre ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar sensível, né? Sensível. Porque as pessoas acham que ministrar é você pegar, ler e falar. Mas vai muito além. Sim. Porque não é você falar de você, é você falar de um Deus, é você ser inspirado para falar a vontade dele. É você entender que você é somente uma ferramenta ali. Deus vai te usar para falar, você é um vaso, né? Sim. E de barro, como a Bíblia diz. E Deus que vai colocar aquilo que tem dentro de nós. Sim. E é importante a gente ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. E entender que não é a sua vontade, não é o que você quer pregar, não é o que você quer falar, é o que ele tá te direcionando ali para aquele dia e para aquele momento. Porque ele sabe o que aquele povo precisa, o que aquela igreja precisa. Então você precisa estar sensível ao que ele vai mandar você falar aquele dia. Eu também tenho dificuldade em relação a isso, a entender que às vezes quando Deus me manda, eu tenho muita dificuldade quando Deus me manda falar alguma coisa, principalmente com alguém. Eu peço confirmação 1 vez, 2, 3, porque é uma grande responsabilidade você ser um porta-voz de Deus. Sim. Mas você também tem que entender que aquilo ali, de fato, é Deus que tá te dando, tá te direcionando, e você tem que fazer. Mas é uma dificuldade também que eu tenho até hoje. Às vezes Deus fala comigo, aí eu olho pra pessoa, aí Deus fala de novo, eu olho de novo. É uma luta. Você conseguiria descrever aí mais ou menos como é que seria esse falar de Deus aí? Como é que você sente isso? Como é que você sabe que é Deus falando? É uma voz audível, é um sentimento? Só pra pessoa entender, talvez. Porque eu tive muita dificuldade com isso também. De querer saber, como é que Deus fala? O pessoal fala, Deus falou comigo. Por que é Deus que tá falando Deus na falou minha comigo, mente? como é que ele sabe? Como é que é isso? Well, a gente conseguiria passar um pouco pro povo que tá em casa. É um pouco difícil, né? A gente descrever a sensação. Mas é um negócio que queima no seu coração e vai pro seu coração. E aí que eu acho que é aí que confunde. Porque eu acho que, pelo menos comigo, começa a queimar muito no coração e aí você já começa a pensar e parece que vai direcionando no que você tem que falar. E aí que tá o problema. Que aí você fica pensando, é a Lara ou é Deus? Exatamente. Então é difícil quando vai pra mente que você vai... E é muita informação, às vezes, você tá recebendo ali. Aí você fica, gente, é a Lara ou é Deus? Então pelo menos pra mim, é um sentimento que queima. Queima muito e aquilo ali vai queimando, vai queimando, vai queimando. E vai incomodando, né? Vai incomodando. Tipo um pensamento, pessoal, como se fosse um pensamento. Você tá pensando, tô pensando aqui no café. Isso. Aí o café vai estar quente e tudo mais e tal. E pelo menos essa voz de Deus, quando eu escuto, é normalmente isso. Você começa a pensar na pessoa. Tá no culto ali, aí do nada aquela pessoa te chama a atenção. Você começa a pensar muito nela. E você não consegue tirar o olho daquela pessoa. É engraçado, né? É engraçado. Deus começa a trabalhar em você e você tenta desfocar, mas não. Aí aquela pessoa tá na sua cabeça. Aí ele começa a falar sobre, sei lá, casamento, um exemplo. Sim. Aí depois você pensa, aquela pessoa brigou. Você fala, não, Deus, isso é da minha cabeça. Não, e quando você tá pregando que Deus já te falou alguma coisa sobre aquela pessoa, e você tá pregando e você vê a pessoa chorando de cabeça baixa, você vê que a mensagem que tá sendo pregada ali já tá tocando ela, mas Deus te passou alguma coisa muito pontual sobre ela. É muito difícil. Eu, particularmente, aí eu tô pregando e parece que você só tem essa pessoa na sua plateia, ninguém tá te ouvindo, só tem essa pessoa. Parece que Deus te fez pregar pra ela. Né? É só Jesus, só quem vive isso pra saber que... Mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Eu acho que é nisso que muitas vezes as pessoas se perdem, porque, tipo assim, você começa a ouvir a voz de Deus, aí você tem que ter muito discernimento pra saber se é você, se é Deus. Então, eu também faço muito isso, peço muita confirmação antes de fazer qualquer coisa, porque se eu tenho medo de ser eu, que eu falo, meu Deus do céu. E você tem que saber até que ponto é Deus, e pra não entrar sua emoção, a sua vontade, o que você pensa, o que você... Não, você tem que ir... Só vai até onde Deus mandou você ir. Só fale o que Deus mandou você falar. Às vezes Deus tá mandando você só falar pra aquela pessoa ficar calma, porque Deus tá cuidando de tudo. Então aí a pessoa vai e se empolga e fala o que Deus não tá mandando falar. Então seja fiel ao que você tá ouvindo, né? E pronto. E aí, com isso pra conseguir ter esse discernimento, só através de oração, de busca, de intimidade com o Pai, sabe? Sim. Pra você conseguir identificar a voz dele. Né? Saber o que é a voz dele, o que é sentimento, o que é emoção, o que realmente é Deus falando. Sim. Isso é importante, a gente poder tentar buscar diariamente. Aí onde entra o nosso devocional, né? Sim. Porque se você escuta a voz dele todo dia, você sabe o que é ele e o que não é ele. Sim. Mas você só escuta ele uma vez ou outra, se você nem escuta ele, nem fala com ele... Aí fica difícil. Aí fica difícil. Exatamente. Fica difícil você conseguir ter esse discernimento, essa facilidade de ouvir a voz de Deus. Eu acho que uma coisa que
vale a pena é quando você obedece o que Deus tá mandando você fazer e depois alguém fala, eu precisava disso, eu precisava dessa palavra, precisava desse abraço. Aí você vê que realmente você tá ali debaixo daquilo que Deus chamou pra fazer. Que tem pessoas dependendo disso, dependendo do que você tá carregando. Isso é valioso. Sim. E isso é um dom, né? A Bíblia fala em 1 Coríntios 12 que é o dom de palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, de profecia, tão disponíveis para nós. Então, nós que pregamos a palavra, somos servos de Deus, nós temos essas munições para poder ajudar as pessoas. Sim. Só que o que acontece, nós falamos sobre dons esse mês na igreja aqui, e a gente muitas vezes não utiliza essas ferramentas. O pastor que veio pregar, o pastor Edinardo, fez até uma colocação muito interessante. Ele falou o seguinte, ele falou que esses dons disponíveis para nós é como se fosse material bélico do quartel. Tá cheio, o Alisson tá ali, sabe o que é material bélico lá? Tem munição, tem arma, tem tudo para nós usar. O soldado vai lá, pega a munição que precisa, as armas que precisa para tirar serviço e vai para a guerra, vai para tirar o serviço. Nós é desse jeito. Nós vamos em Deus, buscamos nossas armas e vamos para a luta. Só que muitas vezes nós estamos indo para a luta com a faca, sendo que tem bazuca, tem metralhadora, tudo disponível para nós. E a gente sem essas ferramentas, sem esses dons, né? A gente se conformou. A igreja se conformou, infelizmente. Exatamente. Porque para poder usar esses dons, tem que ter habilidade. Sim. E a habilidade só se constrói com devocional, com intimidade, com busca. Sim. Entendeu? É um sacrifício, né? É renúncia que você vai ter que ter. E muita gente não quer renunciar. O básico aqui para mim tá bom. Mas tem tanta coisa, é um oceano para você mergulhar. Sim. Tem tanta coisa boa que Deus quer te apresentar. E eu acho que, pelo menos para mim, o que mais queima no meu coração é você ver que as pessoas viveram isso. Se a gente olhar pro passado, tanta gente que viveu coisas tão lindas com Deus e Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou. Então, quem mudou somos nós. Nós mudamos. Nós estamos conformados. Mas sempre tem um ou outro que quer mergulhar, quer conhecer, quer viver o novo. E isso, pra mim, é valioso. Sempre tem alguém que quer ter mais. Sempre Jesus. tem um doido que Mais não Jesus tá aí conformado. também. Não tá conformado. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. É muita sede, é muita fome. E quem dera todas as pessoas tivessem essa sede, essa fome. Por Deus. E falando sobre isso, sobre sede, sobre fome, Lara. Você e o Alisson aqui sempre foram uns dos meus braços direitos aqui no Movimento Jesus Mais, tal. Como é que é pra você participar desse movimento e como é que é ele pra você? Wellington, pra mim é uma honra. Eu nunca imaginei que eu sabia que eu ia ter habilidade pra gravar vídeo pelo fato da gente já vir pregando, então eu imaginei que eu não teria dificuldade. Mas pra mim é prazeroso. Toda vez que eu tenho que gravar um vídeo, pra mim não é pesado, é leve. Porque eu sei da nossa missão, da missão que Deus nos entregou aqui. E foi uma coisa que eu acho tão linda, eu sempre comento com o Alisson. Porque nunca foi, Lara, me ajuda pelo amor de Deus. Foi uma coisa que o próprio Espírito Santo colocou no nosso coração. E da gente falar, a gente faz parte do movimento. É uma alegria, é uma honra. E saber que a gente está servindo o reino e que tem pessoas sendo alcançadas por aquilo que Deus está nos entregando. Então, para mim, é muito importante quando a gente publica um vídeo e eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Lara, eu precisava dessa palavra hoje. Eu precisava ouvir Deus falar comigo e aquela mensagem tocou alguém, por mais que seja uma pessoa. Mas, através do vídeo, Deus está tocando, Deus está falando. Então, para mim, é muito importante, é uma honra, é um prazer. A gente abraçou de verdade. De verdade mesmo. De verdade. Porque se eu posso dizer que pessoas me ajudaram foram você e o Alisson, que tá ali do outro lado ali também sabe como é, que sempre tá na luta aí, vídeo pra editar, vamos gravar, e tem não sei o que, tem correria de pegar a câmera e desce pra um lugar, então, cara, eu queria que agradecer a Deus pelo vídeo de vocês. Obrigado, viu, Davi? Você que tá do outro lado aí. Tenho certeza que é Deus e vocês têm nos ajudado a manter esse projeto aí, a gravar vídeo, editar e postar. Tem sido muito gratificante. Obrigado. Eu que agradeço. E como é que foi também? Porque do Jesus Mais a gente veio que foi surgindo algumas vertentes. A gente sempre começou muito sobre isso, né? O Revestidos, como é que foi surgiu o Revestidos, o Caçadores de Deus aí. Como é que vem surgindo essas ideias no coração aí de vocês? O Wellington Revestidos surgiu do nada. Assim, a gente estava conversando sobre fome, sobre sede por Deus, sobre Espírito Santo. Porque quando a gente conhece, quando a gente chegar a um certo nível com o Espírito Santo, você não quer aquilo só para você. Você quer que outras pessoas provem da água que você provou. Então a gente estava sentado e vamos fazer um culto? Um culto de quê? Um culto do Espírito Santo. A princípio começou assim. Um culto do Espírito Santo, um culto que a gente vai chamar ele e tudo. E aí a gente não tinha nome. E aí um dia a gente estava sentado, almoçando,
E a gente tava ouvindo um louvor, e no louvor tinha a palavra revertidos. E aí surgiu do nada. Olha aí o nome do culto, vamos colocar revertidos. E aí surgiu o revertidos. Os Caçadores de Deus é a mesma coisa, só que baseada no livro que a gente leu, que eu acho que vocês estão até lendo também, né? Dos Caçadores de Deus. A gente leu e eu li, e depois o Alisson leu, e a mesma coisa que queimou em mim, queimou nele. A gente precisa fazer alguma coisa para que as pessoas entendam que precisam de Deus, precisam provar disso aqui. Tem tanta coisa boa ali, e a gente olha e fala, por que a gente não pode viver isso aqui também? Mas você vê que é um sacrifício, foi uma vida de busca, de dedicação. E aí surgiu assim. Tanto Revestidos como os Caçadores surgiu assim, de um despertamento. De Deus ali, de pra poder Deus. fazer. Um convite pra poder. Um convite. E é desafiador, né? Você tá na frente de qualquer coisa, seja um culto, seja um estudo, seja um encontro. É difícil, mas é prazeroso também. Você vê pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. Nas nossas reuniões dos caçadores mesmo, 10, 15 pessoas, mas você vê a presença do Espírito Santo palpável no ambiente, as pessoas sendo tomadas por ele, e isso é muito prazeroso. Lara, e você comentou aí sobre como Deus orientou vocês, falou com vocês, assim, coisas simples, né? Deus direcionou vocês a fazer o Revestidos, fazer os Caçadores. O que você acha que talvez muitas pessoas tenham ouvido alguma voz de Deus, tenham tido vontade de começar algo, mas não tem força, não tem, sei lá, estão meio presos ainda. Qual você acha que é alguns fundamentos que é necessário para poder começar, para poder dar esse pontapé inicial, para poder ir fazer? Porque a ideia você teve, mas da ideia até a realização não foi fácil, tenho certeza que não foi fácil. O que você diria que é necessário aí nesse processo? Você tem que ter muita coragem, primeiro, você vai precisar de muita coragem, porque você vai sair da sua zona de conforto. Então, sair da zona de conforto nunca é fácil. Você vai precisar de muita coragem, você vai precisar de muita certeza de que aquilo ali realmente foi Deus que te chamou pra fazer, te deu pra fazer, e você vai ter que ter muita força de vontade, muita busca. Porque quando a gente tá à frente de alguma coisa, as pessoas querem ver isso primeiro em você. Você precisa acreditar no que você tá passando. Sim. Não adianta nada eu chegar lá e falar, gente, a gente vai chegar aqui e a gente vai caçar Deus. Mas as pessoas não vê na Lara a fome, a sede, a vontade de fato de caçar Deus. Então, por exemplo, antes da gente começar os caçadores na igreja, a gente começou uma caça em casa. Só eu e o Alisson. A gente começou a viver coisas que a gente ainda não tinha vivido com Deus e em Deus. Então, eu acho que você vai precisar entender isso. Que as pessoas precisam primeiro ver isso em você. Então, você vai precisar de dedicação, você vai precisar de coragem, você vai precisar de fé, de força, porque não é fácil. Mas as pessoas, quando as pessoas veem você ali caminhando, as pessoas também abraçam a causa, quando vê que vale a pena. Então, no caso, você primeiro viver, né? Você realmente conhecer o caminho. Não tem como um cego guiar outro cego, né? Não tem como você querer levar uma pessoa para um lugar que você ainda não conhece. Sim. Como é que eu vou falar do Espírito Santo, da sensibilidade do Espírito Santo, se eu não tenho a sensibilidade do Espírito Santo? Então, primeiro você precisa buscar, para depois você entregar, para depois você ir. E as pessoas vão ver que, de fato. E outra coisa que nunca pode faltar é Deus no centro. Por mais que ele tá te dando o projeto, mas o projeto não é seu. O projeto é dele. O projeto nasceu no coração dele. Então, você tem que sempre chamar ele pro centro. Entendi. E pessoas, como é que você vê a questão de pessoas para te ajudar nesse... Importantíssimo. Sempre tem. É igual eu tô falando, sempre tem uns malucos que abraçam as suas loucuras. Quando a gente falou do Revestidos, a gente teve ajuda. Uma das primeiras coisas que a gente fez também foi montar uma equipe de oração. Antes de marcar culto, antes de marcar qualquer coisa, nós fizemos oração, nós fizemos propósito. Os caçadores é a mesma coisa. E fica mais leve você ter alguém para te ajudar, para dividir tarefa, para orar com você, porque tem todo um preparo, tem toda uma guerra espiritual, que só quem faz sabe. Então, você precisa de pessoas, você precisa de alguém ali, orando por você, intercedendo por você. Tem gente que às vezes não vai, Lara, eu não vou conseguir ir pro Revestidos, não vou conseguir ir pros caçadores, mas eu tô aqui orando, eu tô aqui cobrindo vocês em oração. Então, isso pra mim é muito importante. Seria muito mais difícil pra mim, e talvez a gente nem conseguiria, se fosse só eu e o Alisson. Mas por trás da Lara e do Alisson tem uma equipe orando, consagrando, isso é muito importante. Eu aprendi que se você quer ver se o teu ponto de vista tá certo, compartilha com outra pessoa. Sim. Porque como é que a gente sabe que uma pessoa tá vendo coisa que não existe? Vamos supor. Eu tô vendo essa xícara aqui.
Mas como é que eu tenho certeza que eu tô vendo essa xícara aqui? Eu pergunto pra você, Lara, tu tá vendo essa xícara aqui? Aí tu fala, tô vendo também. Então, nós estamos na visão. Então, nós estamos na visão. Então, tá certo. Realmente tem uma xícara ali. Então, acho que a partir do momento que você compartilha a sua visão com alguém, claro que alguém espiritual, alguém que também tenha visão, tenha propósito, ela vai olhar pra você e falar, realmente, eu tô vendo isso. Então, é importante você compartilhar, porque talvez é uma coisa da sua cabeça. Isso te ajuda até você identificar, né? E tem gente, hoje em dia, infelizmente, que tem medo de compartilhar. Ah, Deus me deu alguma coisa e ele não compartilha por medo De da falar, outra pessoa. achar que é loucura. É. Aí ele não compartilha, ele se fecha. E às vezes ele não executa o que Deus tá mandando ele fazer, porque ele não abriu pra ninguém, e ele fica ali fechado no medo dele e ele não vai. Uhum. E aí, às vezes, tinha alguém precisando daquilo ali que Deus te deu e você, por medo, não foi. É isso Não aí. fez. Então, além das dicas que a gente já deu aí, pessoal, compartilha com alguém, se Deus colocou alguma coisa no teu coração, né? Fala pra alguém espiritual, alguém que tá orando aí. Tem certeza que tem alguém perto de você, um pastor, um líder, alguém que pode te ajudar, pode te aconselhar, pra te ajudar a colocar esse projeto no papel e colocar em prática também, porque tem vidas que precisam. É interessante, como você falou, né? Sim. Esses projetos alcançam vidas, né? Alcança. Vidas são impactadas, tenho certeza que vocês ouviram vários testemunhos, tanto dos Sim. revestidos quanto dos caçadores, né? Sim. O que o senhor falou é importante. Tenham mentores. Tenha alguém que você pode perguntar, Deus tá me dando isso aqui, o que você acha? Você me ajuda? Porque sempre vai ter alguém que... Meu pai sempre fala isso. Tem sempre alguém mais crente que você. Tem sempre alguém que ora mais que você. E ter essas pessoas por perto é muito importante. Uhum. Você ter pessoas, você ter mentores. E a gente pode falar disso porque o senhor sabe que para nós o senhor é uma dessas pessoas, desses mentores. E tanto o Revestidos como os caçadores, nós tivemos a sua opinião, nós sentamos com o senhor. Então, para mim, isso é muito importante. E eu falo dessa questão de você ser discipulado, de você ter um mentor, porque isso é muito importante. Grande parte das coisas que eu vivi na minha vida, eu vi o quanto foi importante um conselho, você ter alguém, você ter a quem procurar. Porque às vezes você entra pro seu quarto, você ora e Deus te abraça. Mas tem hora que você precisa de um ombro amigo, você precisa de uma palavra de coragem. E você ter pessoas direcionadas por Deus ali do seu lado, não tem preço. Uhum. Então tenham mentores, tenha alguém a quem recorrer, a pedir ajuda, porque isso é muito importante. Sim, isso é importante porque a gente precisa de pessoas. E Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Você pode ver que todos os milagres na Bíblia, Deus usou pessoas para abençoar pessoas. Deus poderia muitas vezes ter descido e ter realizado um milagre por conta própria ali. Sem pessoas ter que ir lá orar, sem pessoas ter que ir lá falar. Mas Deus levantou pessoas para falar para que as pessoas fossem abençoadas. Então, Sim. acho que quando a gente entende que pessoas são importantes, a gente começa a valorizar pessoas e a gente recebe mais. Sim. Eu acho interessante que a gente olha para os dons e vê que os dons, eles são para você servir pessoas. Eu nunca vi uma pessoa orar por si mesma. Acontece, mas é bem mais raro do que quando você ora por outras pessoas. Bem mais raro. É até uma dificuldade que a gente tem, né? Porque você tem o dom ali, você vê Deus fazendo através de você, aí você fala, tá, beleza, o senhor tá fazendo através de mim. Mas é igual o senhor falou, é pra pessoas. Sim. Às vezes ele não vai fazer em você, mas ele tá fazendo através de você. Sim, é isso aí. E vai fazer pra você ser abençoado também através de outras Sim. pessoas. E isso é isso que Deus faz, nós servirmos uns aos outros, né? E Sim, dependemos com uns dos certeza. outros. Com Ninguém é certeza. dependente de ninguém. Sim, Todo mundo depende do outro. com certeza. E Lara, eu queria entrar num assunto aqui agora, que você esperou bastante, por isso que eu esperei também para entrar nesse assunto aqui, para poder já ter essa ideia de... Você sempre teve o desejo e o sonho de ser mãe, né? Sim. Queria muito e tal. Sim. E como é que foi para você? Hoje você tá aí esperando o Anthony, tá quantos meses já? 5 meses? 5 meses? Quase 6. Quase 6 meses aí, ó. A promessa chegou, o milagre chegou. E como é que foi para você esse percurso aí? De quando recebeu a promessa até ela se cumprir, que é longa, né? Quanto tempo foi? Sei lá, como é que você compartilha pra gente esse momento aí? Cara, é terrível, é tenso. Foram quase 2 anos e meio de espera e desde o início a gente recebia palavras. Antes mesmo da gente casar, a gente já recebia palavras sobre isso e antes mesmo da gente casar, eu já tinha recebido um diagnóstico ruim. Então, quando eu casei, eu já casei com medo do que a gente viveria. Porque eu falei... Já carregando aquelas palavras, né? Sim. Eu já entrei... Eu lembro que eu sentei com o Alice e falei, o médico falou isso, isso e isso. E o Alice falou pra mim, a gente tá junto, a gente de casamento marcado. E eu com medo, porque você já casa pensando em quê? Futuramente eu vou ter filho. Então, eu entrei já com medo. Mas eu nunca perdi a minha fé. Por mais que o meu cenário mostrava
uma coisa totalmente ao contrário, eu nunca perdi a fé. E Deus nunca deixou de falar. Eu acho que o que sustentou a gente nesse processo de espera foi porque Deus nunca deixou de falar. Toda vez que a gente parecia que ia desmoronar, ele pegava a gente no colo. Eu sempre falo pro Alisson que ele mudava o mensageiro, mas ele não mudava a mensagem. Era sempre a mesma mensagem. Era sempre ele falando, eu vou fazer. No meu tempo, na minha hora. E foi desafiador. O mais difícil para mim, eu acredito, foi exatamente o que eu acabei de comentar com o senhor. É você ver Deus fazendo através de você. E não fazendo em você. E isso é muito difícil. Quantas vezes Deus me usou para orar por alguém e o milagre acontecer, a pessoa receber a cura, e eu olhava para mim e até o próprio diabo, o nosso inimigo, Deus tá fazendo, mas em você, Não faz. nada. Para todo mundo ele tá dizendo sim, para você ele tá dizendo não. E isso foi uma das coisas mais desafiadoras, porque o diabo quer colocar na sua cabeça que você tá pregando o que você não tá vivendo. Só que às vezes é o seu processo, e cada um tem o seu processo. Então até eu entender que eu estava no processo que Deus colocou a gente, foi bem difícil. Muito difícil. Você recebeu o diagnóstico que não poderia engravidar? Engravidar. Antes da gente casar. Antes de casar já tinha esse diagnóstico? Antes de casar. Depois que a gente casou, aí a gente fez os exames, aí eu comecei um tratamento, e aí a gente começou a nossa luta. Aí depois eu parei de tomar remédio, que também foi toda uma luta pra eu parar de tomar remédio, porque eu não queria parar justamente por medo. Eu tinha medo de parar de tomar remédio, porque na minha cabeça eu já tinha tudo formado. O que ia acontecer. A gente vai se decepcionar, então eu não queria. Não vai dar certo. Não vai dar certo, eu vou ficar frustrada. Então, pra mim, parar de tomar remédio foi uma luta. Mas nisso você já tinha recebido as promessas? Já Tinha falado que iria fazer, e mesmo assim o coração ainda às vezes relutava. Mesmo assim. Mesmo diante da palavra, eu tinha muito medo. É interessante porque a gente recebe a palavra de Deus e as promessas de Deus, e a gente, por mais que a gente pregue e que conheça a palavra, a gente passa por esse momento. Talvez a pessoa está em casa ache que você como pregadora não passa por isso, né? Não, talvez fique com medo de acreditar, mas se você for ver na Bíblia, Abraão recebeu a promessa também, mas ele duvidou muitas vezes. Sarah riu, entendeu? Quando falaram que Isabel iria gerar com Zacarias, eles também não acreditavam mais por causa da idade. Sim. E eram pessoas tementes a Deus, né? Então o que eu vejo é que por mais que a gente tema a Deus, não nos priva de passar por esses momentos difíceis também nós. Sim. Por mais que a gente pregue, conheça, fale, a gente também é ser humano, a gente passa por isso, igual você falando aí, que, cara, você não queria parar, né? Tava meio que na dúvida. Não, eu não queria parar de jeito nenhum. E o Alisson, até pra gente parar de tomar remédio, foi uma ordem de Deus pra gente. E pra mim não fazia sentido nenhum. Tanto porque a gente recebeu uma ordem de Deus num momento totalmente inapropriado. O Alisson tinha acabado de sair do quartel e Deus o tempo todo falando com a gente sobre o remédio, usando pessoas e eu falei, vou nada, tô fora. Foi uma luta pra gente parar. A gente teve que sentar com alguém, que eu não quero falar o nome, perguntar qual a opinião, o que o senhor acha. E aí a gente parou. Mas se eu soubesse também, que ali, quando a gente parou também, começou o meu maior desafio. Porque aí todo mês era uma guerra. Todo mês era uma batalha. Toda vez que eu fazia um teste que dava negativo, o inimigo da minha alma sempre vinha pra falar, não vai acontecer. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tá sonhando à toa. Você tá desejando à toa. É interessante porque eu pensando aqui, tem duas palavras. Tem a palavra de Deus e tem o medo que o diabo também coloca no nosso coração. Né? Sim. Você pode ver que isso é real, é notório na história que ela tá contando aqui dela, que ela viveu, que ela passou. E aí, às vezes, a gente, por mais que a gente se apega à palavra que foi lançada ruim, né? A gente tem medo, receio de se lançar de cabeça naquilo que Deus falou. Sim. Né? De parar, de falar, cara, eu vou parar de tomar remédio aqui. E é interessante porque, tipo assim, Deus mandou parar. Só que depois que mandou parar, você citou aí que não melhorou as coisas. Não. Foi piorar. Foi piorar. Aí, muito. Tipo assim, que Deus é esse que manda você fazer uma coisa? Muito. E na minha cabeça, como ele estava ordenando que a gente parasse, e não era pouco, Elton, se você o acompanhou, era muito. E aí, na minha cabeça, eu vou parar e então eu vou engravidar. Porque se ele tá mandando a gente parar de tomar o remédio, a gente é assim. na minha cabeça era assim. E é por isso também que eu não queria, porque na época o Alisson tinha acabado de sair do quartel, não sabia ainda o que ia fazer. Aí eu falei, eu paro de tomar remédio e engravido. E aí? Aí já vinha outro medo. E não foi nada do jeito que eu imaginei. Muito pelo contrário, quando a gente parou de tomar o remédio, aí que começou o nosso maior desafio em relação à nossa espera, e foi difícil.
A Bíblia fala que o homem faz planos, mas quem dá para final é Deus, né? E a gente, toda vez que a gente recebe uma promessa, a gente acha que vai ser amanhã vai se cumprir. Não. Deus falou isso hoje comigo, amanhã vai acontecer. Eu lembro que na nossa reunião com um dos meus mentores, o senhor falou pra mim uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, ele me quebrou com uma pergunta, eu achando que ia falar muita coisa. Eu lembro do senhor perguntar pra mim assim, Lara, você tem certeza que é Deus que está falando com você? Uhum. Aí eu falei, tenho. Você perguntou de novo, você tem certeza que é Deus que está falando com você? Eu falei, tenho. Aí ele falou, então... Aí o senhor falou, então, obedece. E não é porque ele tá pedindo pra você que ele vai te dar agora. Talvez ele só quer testar a sua fé. Uhum. Se você vai ter coragem de parar agora, nesse cenário que vocês estão vivendo, pra ver o que acontece. E de fato foi assim. Eu acho que foi um teste pra ver se a gente tinha coragem de passar por aquilo. Uhum. Porque não aconteceu na hora que a gente achou que ia acontecer. Aconteceu bem depois. Uhum. É interessante porque Deus, se a gente olha para a Bíblia, Deus fez assim com Abraão, né? Deus pediu a Abraão. Deus pediu Isaac para Abraão. Mas para quê? É só para ver se ele tinha coragem de colocar o Isaac no altar. Ele não levou o Isaac, mas ele queria saber se Abraão tinha coragem de colocar no altar. Uhum. Eu acho que Deus testou a gente nesse momento. Quero saber se vocês têm coragem de confiar em mim nesse cenário que vocês estão aí. Uhum. É porque nós, seres humanos, muitas vezes a gente quer confiar em nós. Sabe? Eu já reparei que a gente quer confiar em nós mesmos, na nossa força, no nosso cenário. E por mais que a gente pregue, a gente saiba disso, muitas vezes nós nos pegamos nessa situação. Sim. Sabe? Tipo, igual, não, tudo aqui diz que não. Como é que eu vou sustentar um menino? Como é que eu vou ter um menino? Não é assim as dúvidas que vem? Sim. Como é que eu vou conseguir manter um menino? Só que aí nós esquecemos que o nosso Deus, ele é um Deus, dos nomes dele é Jeová Jireh, que é o quê? Deus provedor. Sim. Só que é difícil para o ser humano ser dependente, né? De Deus, ser dependente, se lançar, se entregar. Mas quando a gente se lança, filho, Deus é maravilhoso. E ele tem as suas formas de trabalhar, né? Uma das coisas que marcou muito a gente nesse processo foi porque a gente tratou o problema e aí eu voltei no médico e ele falou pra mim assim, Lara, tá tudo ok. Aqui tá pronto pra receber um bebezinho. Uhum. Eu saí do consultório, na minha cabeça, agora vai. E aí, não foi. Não deu certo, não fluía. Todo mês era uma decepção, todo mês era aquela loucura. E aí, eu achando que tava tudo bem. E aí, um dia a gente volta no hospital e quando a gente voltou lá, tinha voltado tudo de novo. Tinha cisto de novo, tava tudo contaminado. E aí ele falou pra mim, o médico falou, Lara, agora eu vou te dar 2 opções. Ou a gente trata de novo, ou você espera pra ver o que acontece. E aí começou o nosso desafio. Eu sentei com o Alisson e eu falei, e aí agora? Porque a gente já tentou de um jeito, a gente tratou, voltou, e agora? E aí foi quando eu entrei no maior desafio da minha vida e eu falei, eu não quero que o senhor use ninguém mais, eu quero que o senhor fale comigo. Eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso que o senhor me oriente no que fazer. E um domingo à tarde ele me disse o que fazer, baseado lá no... Quando os filisteus vão atacar Davi, assim que ele assumiu o trono, e Davi vai consultar o Senhor, e de imediato Deus diz para Davi, pode ir, porque é certo que eu vou entregar os filisteus na sua mão. Davi vai. Depois os filisteus atacam de novo. Davi já tinha ouvido uma orientação de Deus. Então ele poderia olhar e falar, eu não vou consultar mais ao Senhor, porque é o mesmo inimigo, é no mesmo lugar, e eu já tenho uma palavra. Só que para cada cenário, Deus tem uma nova palavra. Aí Davi vai consultar o Senhor de novo, e Deus vai dizer o que para ele? Dessa vez você não vai. E aí, quando eu li aquilo, Deus falou comigo, dessa vez você não vai tratar. Dessa vez você vai esperar, porque quem vai te tratar sou eu. Eu quero que você mude a estratégia. E aí, no mesmo dia, eu falei pro Alisson, a gente não vai tomar remédio, a gente não vai tratar, porque Deus falou que a gente precisa mudar a estratégia. Foi questão de meses. E foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Porque eu ouvi dentro do meu quarto, dessa vez quem vai te tratar sou eu. Uhum. E pra mim foi gratificante. Porque talvez se eu tivesse engravidado de primeira, o mérito ia ser do tratamento. Do tratamento, exatamente. Não, você tratou, você engravidou porque você tratou. Mas da segunda vez, não. Você fez tratamento? Não, eu não fiz tratamento. Quem me tratou foi Deus. E sem tratamento nenhum, daí fluiu? Nada, fluiu. Quando a gente menos tava esperando, aconteceu. No Dia das Mães, eu descobri que eu tava grávida. E quanto tempo foi de quando você recebeu o diagnóstico? Tá tudo do médico favorável, né? Porque o médico vai falar que tava tudo certo. Até você tudo desmoronar de novo. Você lembra mais quanto tempo foi? Foi uns 9 meses pro problema voltar. 9 meses? 9 meses.
Que eu achei que... Eu lembro que eu mandei um áudio pra Alice. Falei, Alice, eu acho que agora vai, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo E não no foi, não. lugar. Tá tudo no lugar e não foi. É interessante como nós Deus trabalha, né? Como que Deus cria as circunstâncias para que Ele seja glorificado, para que nós possamos Sim, ver como vale a pena depender dEle. Por mais que, é aquilo que a gente sempre fala, né? Por mais que as coisas pareçam que não, quando Ele diz que sim, Ele muda o cenário, Ele transforma a realidade. sim. Você chegou a voltar no médico lá que fez tratamento ou ele não faz, não foi mais não, né? Eu voltei lá, não foi ele que fez o primeiro ultrassom, mas recentemente a gente fez um ultrassom com ele. Uhum. Aí no ultrassom ele até falou assim, vamos verificar aqui. Aí ele falou, não tem cisto, tá tudo limpinho. Não tinha mais nada. Sumiu. Sumiu. Só tinha um bebezinho lá. Não tinha mais nada. Só tinha um Anthony lá. Só tinha o Anthony lá. É extraordinário. O Anthony é nosso milagre. Uhum. Nosso presente de Deus. E pra gente terminar aqui, qual conselho você daria para as pessoas que recebem uma promessa e estão nesse processo de aguardando? Porque a gente tem um caminho, né? Tem a promessa aqui, tem um percurso aqui que é inevitável. Sim. E a promessa tá lá do outro lado. É como se tivesse um abismo assim e você tem que passar a ponte primeiro. E nessa ponte vai ter vento que vai balançar a ponte, vai ter algumas pessoas que vão querer te derrubar dessa ponte, vai ter tanta coisa para poder te parar, para que você não chegue lá. Mas como é que você poderia dizer, cara, faça isso ou permaneça assim? Eu acho que o maior e principal conselho é se apegue a Deus. Se apegue a quem fez a promessa. Uhum. Porque se você for olhar pro teu cenário, não vai dar certo. Então, se apegue a Deus, se apegue ao que Ele falou. Tenha fé, por mais que seu cenário te mostre o contrário. Porque no final, sempre dá certo. E às vezes Ele não vai te mostrar o caminho. Porque se Ele mostra o caminho, a gente recua na hora. Uhum. Mas a gente confiar que foi Ele que falou, no final dá certo. Uhum. Sempre vale a pena. Se você perguntar, você passaria tudo de novo, você choraria tudo de novo, choraria tudo de novo, pra viver o que a gente tem vivido hoje. Top. Lara, obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, compartilhar a sua história aí, compartilhar essa experiência de vida, tá? Amém. Agradeço por você ter Eu vindo que aqui. agradeço. Foi muito bom. Muito importante pra gente. E depois, quando o Antônio crescer, eu vou poder ver que ele tava aqui na barriga, mas ele já tava contando que ele era o milagre. Testemunho dele, né? Testemunho dele. Isso aí. Pessoal, e você que acompanhou a gente até aqui, obrigado, tá bom? Por você ter ficado até aqui, até o final desse vídeo. Espero que esse conteúdo tenha te edificado, essas mensagens possam ter te fortalecido. Se você gostou, comente aqui embaixo, tá bom? Como é que Deus falou contigo, o que você aprendeu. Compartilhe também com outras pessoas, tá bom? Deixe seu like aqui para que o YouTube mande para mais pessoas. E guarde essa mensagem no seu coração, guarde o que foi falado aqui para que você possa crescer e confiar nas promessas de Deus, tá bom? Guarde tudo isso no seu coração aí, não se esqueça. Você pode ter sempre mais de Jesus.